Como a gente tinha dito aqui no início também a respeito dessas autoridades brasileiras que estão nesse bunker aí, a gente está conectado agora com a vice-prefeita de Divinópolis, em Minas Gerais, a Janete Aparecida. Ela vai conversar com a gente. Oi, vice-prefeita, seja bem-vinda ao Primeira Análise. Boa tarde, está me ouvindo? Sim, te ouço. Vice-prefeita, me conta como que a senhora está, né, primeiramente, qual que é essa situação aí agora, onde a senhora está e qual que é a sua situação de segurança principalmente? Nós viemos aqui numa comitiva brasileira composta por 18 autoridades de diversas cidades do país. Estamos aqui com prefeitos da região do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, João Pessoa, Natal, secretários de algumas prefeituras também. Esse convite foi para a gente poder fazer um curso no Instituto Israelense, através da Embaixada Israelense. Eu estou dentro desse campus, dessa universidade, desse instituto. Nesse momento, o nosso alojamento, onde a gente fica durante esses dias de estudo, é dentro desse instituto, dentro dessa faculdade. E ontem, agora que nós estamos por volta de 16 horas e 7 minutos, nós fomos surpreendidos essa madrugada, por volta das 2h55 da manhã, com a sirene na cidade, porque fica a 15 quilômetros, eu estou em Cafar, e fica a 15 quilômetros de Tel Aviv. Então, nós fomos surpreendidos pela sirene que tocou na cidade, mas durante o dia a gente já estava recebendo no celular algumas dicas de que era para ter atenção, porque assim que a gente chega aqui, mostram para a gente os locais de segurança, o espaço onde a gente tem que ficar no caso de haver qualquer ataque, qualquer problema, dentro do próprio prédio da parte de baixo. E quando surgiu a sirene, o nosso celular também, pelo serviço aqui de tecnologia aqui, já chega um aviso que é para descer imediatamente para um lugar seguro. Assim nós fizemos, inclusive algumas pessoas não colocaram o celular no silencioso, não ouviram. Eu mesma voltei correndo, bati em todas as portas do segundo e do terceiro andar. Tinham 7 autoridades que não tinham ouvido, além das 18 autoridades do Brasil. Nós ainda estamos com mais 5 países latino-americanos, para Uruguai, Argentina e outras cidades, outros países aqui junto conosco. Então, desceu todo mundo para o bunker. E aí nós começamos a receber a notícia. Veio uma autoridade da Embaixada Israelense para poder estar nos explicando o que estava acontecendo. E nós ligamos a televisão no canal oficial aqui também, e ele foi traduzindo. Nós temos um vereador do Rio de Janeiro que é de descendência israelita, que inclusive fala o hebraico, que foi nos ajudando a entender e foi traduzindo realmente o que estava acontecendo em tempo real. E o risco para nós era de contra-ataque imediato. Em momento algum esconderam, disseram que foi Israel que fez o ataque, sem entrar em seara política, porque não cabe a mim os motivos de cada um. O que a gente viu era um risco imediato que nós estávamos correndo por estar ao lado de Tel Aviv, e qualquer um de nós podíamos ser atingido. Boa tarde, prefeita. Sabíamos que... Desculpa interrompê-la. Boa tarde. Só uma Não, pode pergunta. ficar à vontade. Em Cafar, vocês chegaram a ouvir alguma explosão? Ouviram alguma parte? Se sentiram ameaçados pelo ataque em algum momento? Vários momentos, porque a sirene, ela tocou em vários momentos. Então, vários momentos falava o seguinte: agora está tranquilo, vocês podem retornar ao quarto. Daí, 10 minutos depois, tocava novamente, a gente tinha que sair correndo para aquela região segura, e a gente ouvia voos. E durante determinado momento a gente ouviu alguns barulhos, e esses barulhos já disseram para nós que eles comemorando que tinha conseguido impedir o ataque de não tripulados, que no caso deve ser esses drones, os drones, né? Que tinham conseguido interceptar todos, evitando que Israel fosse atacada aí por esses armamentos aí não tripulados. E foi um momento assim de muita tensão para todos nós, porque é algo que nós brasileiros convivemos com várias dificuldades no Brasil, mas jamais com esse tipo de situação. E como que está sendo essa, perdão, vice-prefeita, essa instrução, né, dentro do bunker, dentro desse abrigo onde vocês estão, como que está sendo essa tratativa de protocolo de segurança, o que vocês podem, o que vocês não podem fazer, como que é esse esquema aí para vocês?
De manhã, nós tivemos, inclusive, uma reunião por volta das 11 horas da manhã com o responsável que deu foi contar a parte histórica dos motivos e por que Israel tinha feito o ataque, para que nós pudéssemos entender enquanto autoridades e repassasse às nossas cidades, ao nosso país, porque era a grande pergunta que nós não estávamos entendendo, por exemplo, por que nós fomos trago aqui nesse momento tão crítico, porque qualquer ataque seria planejado. E agora à tarde, acabamos de ter agora um curso, uma reunião com o Serviço de Inteligência de Israel. Veio das autoridades do Exército israelense em tecnologia, mesmo de serviço de inteligência, explicar para a gente, respondeu diversas perguntas dentro da limitação do que poderia ser informado para cada um de nós, deixando claro que durante esses próximos 3 dias o espaço aéreo está fechado, então não tem como a gente retornar. Nós estamos aqui, por exemplo, com o ex-governador Cícero, que hoje é prefeito de João Pessoa, mas já foi senador, já foi governador, que conseguiu entrar em contato com Itamaraty. Eu também consegui fazer alguns contatos através do Senado também, e com o Álvaro Damião, prefeito de Belo Horizonte, que também está em contato com a presidência para saber qual a possibilidade do nosso retorno. O que eles vieram nos trazer? Primeiro, garantir a nossa segurança. O protocolo que foi passado é deixar uma mochila preparada com água, algum alimento, pouca roupa, pouco peso. Roupa preparada, a gente não deve trocar de roupa, pijama, deve deitar com uma roupa preparada para calçar o tênis, por exemplo, para poder sair imediatamente caso seja necessário. As alimentações, a gente tem um restaurante que fica dentro do campus, mas há 2 quadras. A gente não foi até o restaurante, os alimentos foram tragos para nós aqui, para poder alimentar no mesmo lugar. Permanecer todos juntos e que um tenha sempre o cuidado de ver se ninguém ficou para trás, no caso de uma sirene. Então, alguns protocolos que são importantes. E no período anterior, né? Tem quanto tempo que vocês estão aí? Quando vocês chegaram? E como que foi essa vivência nesse período antes de serem encaminhados para esse abrigo? Desde segunda-feira que a comitiva está aqui, nós tivemos aulas teóricas e depois foi a campus na cidade para conhecer a parte de ciência, de tecnologia, a parte principalmente das cidades no que tange o uso da tecnologia, resiliência e liderança em todos os quesitos, desde o tratamento de água, o que a gente tem de segurança, porque como aqui é uma cidade, uma região deserta, muito seca, como que foi utilizada a tecnologia para poder restabelecer, na parte de segurança, os monitoramentos, o tipo de câmeras que são usados para poder estar monitorando todas as cidades, coisas para poder levar para as nossas cidades mesmo, dentro da prática. Por exemplo, aqui tem várias áreas verdes que não é normal no sistema tão seco, então como que eles conseguiram fazer isso? Como que está sendo o cuidado com o lixo. Então foram vários quesitos, a gente ia visitando cada cidade. Dentro dessa cidade era recebido pelo prefeito, presidente da Câmara, e apresentando o que o poder público fazia através da tecnologia. Esse é o curso, é um curso certificado, inclusive, pela própria faculdade, da participação que todos nós, essas 18 autoridades, estão tendo aqui em Israel. A programação é até sexta-feira que vem. Hoje não foi feita a programação, porque a programação era em Jerusalém, por causa do risco, foi suspensa hoje e amanhã. Porém, acabaram de dizer para nós que uma das programações que está prevista para domingo volta ao normal, que eles voltam ao normal. Uma das coisas que para a gente é difícil de entender é que, mesmo em estado de guerra, eles voltam à normalidade o mais rápido possível, ou seja, a própria escola, o trabalho, isso volta a uma normalidade, segundo eles, porque eles vivem em conflito o tempo todo, o que não é comum para nós. Eu não sei se eu quero voltar e quero ter risco de estar no espaço público aglomerado de pessoas que pode ter risco de um bombardeio. Então, é algo que para eles podem ser comum, mas para nós não é tão comum assim. Sim, então, nós estamos vivendo esse espaço. Isso que eu queria te perguntar mesmo, assim, porque mesmo antes, né, desse ataque ao Irã e tudo mais, a gente já tinha uma situação de conflito entre Israel e a Palestina, ali em Israel e o Hamas. Qual que era essa sensação quando a senhora caminhava pelas cidades, quando a senhora foi visitar as cidades? Qual que era esse sentimento mesmo? O que a senhora via? A senhora percebia esse clima de conflito ou não? Para ser sincera, é como se não existisse nada, nenhuma ameaça, totalmente normal.
crianças indo para a escola, idosos na rua, pessoa dentro do shopping, gente na praia, dentro das prefeituras, tudo funcionando normalmente, sem nenhuma tensão. E nem mesmo na hora do ataque você via tensão. Os funcionários, por exemplo, da universidade. Aqui é muito comum, por exemplo, a gente ver pessoas chegando dentro da faculdade com uma arma, uma metralhadora pendurada no braço, mas com roupa normal, igual eu ando, de calça, blusa, normal, igual você está aí, não era uniforme, por exemplo. E tudo isso de forma muito comum. Não existe aquela sensação de pavor, ou roupa diferente, ou pessoa com a cara tapada, nada daquilo que a gente imagina que seja assim, não. Então, você vê uma normalidade entre eles. Pelos professores da faculdade, então, nem se fala, é super tranquilo para eles falam como se fosse sentar num bar e comer um arroz com feijão do que está acontecendo.